Você administra uma acomodação por temporada ou uma hospedagem, como uma pousada, por exemplo? Se a sua resposta for sim, eu imagino que você saiba da importância de anunciar nas grandes plataformas, por conta das reservas que elas trazem para sua acomodação, não é mesmo? Só que acontece que em alguns momentos, alguns períodos, parece que vem uma seca de reservas, nem consulta mais você recebe. Isso já aconteceu ou acontece com você? É por esse motivo que você não pode perder na aula de hoje. Eu vou revelar o que está por trás dos anúncios mais reservados e o que a gente pode e deve fazer para que nossa acomodação se torne um desses anúncios. Parece bom demais para ser verdade, não é não? Mas saiba que é totalmente possível. Então solta a vinheta e simbora! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula Mi Casa Sua Casa. E hoje eu estou trazendo um tema que é o seguinte: quando a gente passa por aquela seca, parece que o nosso anúncio passou em branco, o que está acontecendo que os hóspedes não acessam? Será que a plataforma de alguma forma está te prejudicando? Seu anúncio virou fantasma, sumiu, evaporou? O que aconteceu? E aí é o seguinte, eu até já gravei uma aula tratando disso, só que hoje eu vou trazer uma outra abordagem, um outro ponto de vista. Olha que interessante. Hoje vai ser o quê? O raio-x, né? O que acontece? Quando você está no médico, você quebra algum osso, dá algum problema, né? O que ele pede para você fazer? Um raio-x para ele ver o que está por dentro, o que está por trás ali da sua carne, da sua pele, para ele entender ali a melhor forma de te tratar. E aqui vai ser parecido, só que é o seguinte, a gente vai fazer um raio-x, vai entender o que está por trás ali nos bastidores, o que está por trás das cortinas, dos anúncios, das acomodações ou hospedagens mais reservados. Será que tem algum segredo, alguma configuração, alguma coisa que a gente possa implementar? É claro que tem, Não estou falando que é da noite pro dia, não estou falando que é fórmula mágica, não estou falando que é receita de bolo, muito longe disso. Mas existe sim algumas características, algumas coisas em comum que a gente pode e deve levar de lição para nossas acomodações, certo? Então é o seguinte, vou começar aqui do jeito que eu gosto, raio-x das hospedagens que faturam mais. Por que faturam mais? Se tem mais reservas, as chances são que faturam mais. Olha, não necessariamente, eu tenho que só ter muita cautela nisso que eu te falei agora. Não necessariamente um anúncio com muitas reservas é um anúncio que fatura mais. Não necessariamente. Muitas reservas, sim, são um sinal de ter um bom faturamento, né? Se tem bastante reserva ali, as chances são que está entrando dinheiro. Mas, por exemplo, o que vai acontecer se você agora pegar a sua acomodação, sua hospedagem e reduzir o preço pela metade? Concorda comigo que vai chover reserva? Chover. Por quê? Porque está muito barato. Então é o seguinte, não necessariamente ter muitas reservas é sinônimo de faturar muito. Mas nesse caso aqui, o que eu estou induzindo? Que os anúncios mais reservados, os anúncios que a plataforma dá mais destaque, que trabalham, né, mais profissional, que estão melhor posicionados, você já vai entender aqui onde eu quero chegar. De fato, provavelmente são os que mais faturam, tá? E hoje a aula é para que a gente desmistificar, para a gente entender o que está por trás e ver que, dá trabalho? Dá trabalho. Mas é possível? É possível. E olha só, ninguém, com todo respeito, com toda a modéstia, ninguém melhor que eu. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. Eu estou desde 2016 trabalhando com acomodações, né, recebendo hóspedes, e aí o meu anúncio começou bem pequenininho, bem escondidinho, e aí agora, com o tempo, com o trabalho, tá com mais projeção, tá cobrando uma diária maior, tá faturando um valor significativo, tá? Quando eu falo valor significativo, eu gosto sempre de comparar o seguinte, a média de faturamento mensal com o valor do imóvel, né? Por exemplo, eu tenho imóvel que vale 400 mil reais. Pô, se um imóvel de 400 mil reais eu consigo faturar 4 mil, né, por mês, a média, é mais ou menos, é razoável. 1%, né? Agora, se eu consigo faturar 8 mil, 2% do valor do imóvel, é uma coisa boa, é um valor bom, tá? E, já adiantando, tem alguns imóveis que eu faturo, né, de valor de 400 mil, eu faturo algo em torno de 1 a 2%, mais próximo do 2%. Quanto mais o tempo passa, quanto melhor o trabalho, mais avaliações, aquela coisa toda, a tendência é de você melhorar, você aumentar o valor da diária, etc, etc, etc. Mas esse não é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é o que está por trás dos anúncios com mais reserva. Vamos entender por quê. Tem algumas características em comum que dá sim e você deve trabalhar. Vamos lá, o que está por trás das acomodações mais reservadas? Você já se perguntou isso? Porque o que eu recebo muito no Instagram, ou perguntas de anfitriões e de administradores de acomodações de uma forma geral, de pousadas também, o que eu recebo muito é assim, Henrique, eu não sei o que está acontecendo. Parece que a plataforma, em alguns momentos,
esconde o meu anúncio, esconde a minha acomodação. Eu, às vezes, estou com várias reservas, boas reservas, uma atrás da outra, e do nada, passa um período de muitas diárias ociosas. O que está acontecendo, Henrique? Então, calma. Vamos tentar... a gente identificou o problema, a gente identificou o sintoma. Mas qual que é a causa raiz, o problema raiz? Você está com um calendário ocioso, você não ter reserva, é só um sintoma. É igual quando você está com febre. A febre não é um problema. Inclusive, a febre é um mecanismo de defesa que o seu corpo reage para combater algum organismo estranho. O que o corpo faz? O corpo esquenta, aumenta a temperatura para tentar matar esse organismo estranho. Olha que interessante. Então a febre nunca é o problema. A febre é só um sintoma, é só um indicador de alguma coisa que está acontecendo ali. E aqui é a mesma coisa. Você ter diários ociosos, você não ter reservas, é só um sintoma. Vamos tentar entender o que está acontecendo. E nada melhor do que pegar as acomodações com mais resultado, as acomodações que não passam por esse problema, e a gente desmistificar, entender e ali trabalhar, né? Pegar quais pontos elas trabalham e começar a aplicar no nosso caso. Concorda comigo? Então vamos lá. O que está por trás das acomodações mais reservadas? E para começar com o pé direito as características em comum, né? O que a gente consegue identificar nessas acomodações que estão mais reservadas, são melhores trabalhadas, tem administradores profissionais ali tomando conta, hóspedes elogiam, saem satisfeitos, as plataformas dão cada vez melhores projeções, porque sabem que são anúncios que convertem em reservas, anúncios que deixam o cliente satisfeito. Então, ou seja, é bom para todos os lados. É bom para a plataforma, que os clientes saem satisfeitos de reserva, é bom para o administrador, porque é atrativo os hóspedes de reserva, e é bom para o hóspede, porque aceita pagar aquele valor e ainda por cima sai satisfeito. Então, um trabalho bem feito, as três partes saem ganhando, a plataforma, o hóspede e a acomodação, tá? Só que é o seguinte, qual que é a primeira característica em comum, né, das hospedagens que faturam mais, das hospedagens com mais resultado? E a primeira é o seguinte, estão anunciadas nas principais OTAs. OTAs é a mesma coisa, para se você não está acostumado, plataformas, tá? E aí deixa eu te explicar uma coisa. Por que eu comecei com esse ponto? Porque é o seguinte, eu vejo que muitos administradores de acomodações, ou anfitriões, normalmente quem está começando, administrador de acomodações é quem já está no estágio um pouquinho mais avançado, já administra acomodações de terceiro, já assina a carteira de alguém, enfim. Eu vejo que uma característica comum dos anfitriões é anunciar ou em um lugar só, ou nem anunciar no Airbnb por medo, fica só no Instagram, trabalha só por indicação, ou fica só no Airbnb, não vai para Booking porque ouviu que fulaninho teve resultado. Então olha só, qual que é o segredo que eu já vou te dar de cara aqui? Sendo bem objetivo, olha os exemplos de quem tem resultado, tá? Aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, onde eu administro as acomodações, tem o Omar do Rio, que tem mais de 100 acomodações. No Nordeste tem a Carpe Diem, que é a maior do Nordeste. Que mais? Lá em Santa Catarina tem a Seazone, que fez um modelo muito inteligente de franquia, uma coisa muito fora da curva, mas é um dos maiores lá, deve ser o maior de Santa Catarina. O que você faz? Pega os maiores players, os maiores administradoras ou até pessoas mesmo que têm resultado com hospedagem e verifique isso. Vê se elas não anunciam, por exemplo, no Airbnb. Vê se elas não anunciam, por exemplo, na Booking. E aí, o que a gente tem que entender com isso? O que está por trás? O que está por trás os grandes players, as hospedagens com mais resultados, estão anunciados, por exemplo, no Airbnb e na Booking. Isso quer dizer alguma coisa. É o meu caso também, eu sou no caso, mas eu sou pequeno, no sentido de só tenho 10 acomodações, porque eu não quero ganhar no volume, eu quero ganhar na qualidade, eu quero ter um ambiente controlado. Para quê? Para que eu consiga olhar acomodação por acomodação e também para ter tempo para focar, para te ensinar, para passar o conhecimento para frente, que é isso que faz meu coração cantar. Mas é o seguinte, voltando, olhe as empresas, pessoas, hospedagens, acomodações que têm resultado e verifique se esse não é um ponto comum. Estar nas principais plataformas. Por quê? Tem a tal da lei do Pareto, que é 80% do seu resultado está focado em 20% das suas ações. Então, no caso do Mi Casa Sua Casa e de muitos administradores, muitas empresas, o Airbnb e o Booking já dá conta do recado, por exemplo. Tá? Aqui eu costumo ver o erro que eu gosto de chamar de dois extremos. Ou a pessoa só anuncia num lugar, por exemplo, o Airbnb é um clássico para lugar de temporada, ou o administrador anuncia em tudo que é lugar. Sai dando tiro para tudo que é lá, Instagram, OLX, Airbnb, Book, Expedia, Decolar.com, é resumo da ópera, não faz nada bem.
não consegue fazer um trabalho consistente, não consegue colocar energia, força, investimento aonde realmente deve, que são o quê? As plataformas que têm mais potencial de dar resultado. Quais plataformas são essas? Aqui tem, por exemplo, um algoritmo sofisticado, né? As que são do negócio de hospedagem, as que fazem a coisa acontecer, são trabalhadas, pensadas nisso. E o Airbnb e a Booking são os melhores exemplos que eu posso te dar, tá certo? Mas não são as únicas. Tem, por exemplo, a Vrbo, que era a antiga Look Temporada, no início dava muito resultado para mim. Tem também o Expedia, como eu falei, tem Hotels.com, tem Decolar, para albergues tem a Hostel World, por exemplo. Tem o TripAdvisor, que funciona para algumas pousadas. Essas todas têm o potencial de trazer resultado. Você tem que descobrir qual que vai se encaixar na sua acomodação, na sua hospedagem. Mas uma característica comum, indiscutivelmente, é que quem mais tem resultado, as hospedagens que mais faturam, estão anunciadas nas principais plataformas. Porque elas têm o potencial, elas dão visibilidade, elas trazem clientes, elas são excelentes vitrines para a sua acomodação. E hoje o mundo está online. Os hóspedes, as pessoas te descobrem pela internet. Então, nada melhor do que estar nos lugares certos, anunciado da forma certa, tá? Então, está anunciado nas principais plataformas, ou OTAs significa Online Travel Agents, uma sigla em inglês para as plataformas, é o primeiro passo, é a primeira característica em comum dessas hospedagens com mais faturamento, com mais resultado, tá? E aí eu já vou para o segundo ponto, que é uma característica em comum, e esse ponto eu não canso de dizer, eu já falei várias vezes mesmo, e mesmo assim eu vejo que muitos de vocês vão ouvir, acham que entenderam, mas não executam. Não executam. Eu vou falar uma coisa. Quando eu lancei a primeira turma da mentoria Me Casa Sua Casa, para os primeiros inscritos na mentoria, eu dei uma sessão de fotos profissionais. Por que eu dei uma sessão de fotos profissionais? Porque eu sei que esse é se não for o melhor, eu não sei realmente agora de cabeça um investimento melhor que esse. Se não for o melhor, eu acho que é um dos melhores investimentos, pelo menos, para quê? Para você ter retorno. Por quê? Porque a gente está na internet, a gente tem que saber vender, a gente tem que estar com fotos profissionais. O que eu mais vejo, não sei se é o que eu mais vejo, mas eu vejo com muita frequência o quê? Fotos repetidas, fotos escuras, fotos tremidas, fotos duplicadas, fotos aparecendo a pessoa no banheiro. Principalmente o mercado de aluguel de temporada é um mercado ainda muito amador, sabe? Tem uma carência de profissional, isso é muito visível. Basta você fazer uma consulta no Airbnb, na Booking, olha lá, não precisa nem para segunda, às vezes sim. Às vezes, dependendo de uma região, por exemplo, o Gramado já é um mercado um pouquinho mais profissionalizado, beleza. Mas, via de regra, já na primeira página você vê, dá para perceber que tem muita coisa a melhorar, é muito amador. Então, o que acontece? A maioria das fotos são amadoras. Pessoal, vamos investir, não é caro um fotógrafo profissional, principalmente se você colocar o retorno que ele tem para te dar, tá? Então, ó, qual é esse ponto aqui? Que isso daqui muda o jogo, isso muda o jogo, fotos profissionais. E eu vou te falar uma coisa, se você pegar isso, já é um bom ponto para você. Por exemplo, na mentoria, eu já vi alguns alunos me mandando um anúncio falando, Henrique, toma meu anúncio aqui meio que na expectativa, na esperança de, eu vou dar meu anúncio para o Henrique e o Henrique vai me falar o que eu preciso fazer para mudar o jogo. Pessoal, não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, é um trabalho. E o trabalho, às vezes, é construído no médio prazo ali, não é da noite pro dia. E as fotos é um deles. O maior feedback que eu dei para a maioria dos alunos é melhora as fotos, contrata um fotógrafo, faz um trabalho de home staging, de uma decoração. Por quê? A gente está na internet, você precisa vender. O hóspede viajante que não te conhece precisa ter muita confiança, muita segurança, que você é um bom profissional, que você trabalha bem. Você começa pelas fotos. Não necessariamente começa pelas fotos, mas as fotos têm um potencial muito grande de quê? De gerar essa conexão, de gerar essa segurança com uma pessoa que nunca te viu. E aí o que eu vejo? Às vezes tem foto, a pessoa tirou foto, eu não entendo o que ela quer passar com aquela foto. É uma foto da parede, a foto não se vende. Como eu falei, já vi foto tremida, já vi foto escura, já vi foto duplicada, eu já vi foto que é comum, das pessoas aparecendo no espelho. Pessoal, pelo amor, olha só, você está com uma grande oportunidade de se diferenciar com uma coisa, que é chamar um fotógrafo profissional. Não é caro, não é caro. Tá? Eu moro no Rio de Janeiro, administro acomodações no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro são um dos maiores custos de vida do Brasil, as coisas aqui são mais caras que a maioria das regiões do Brasil, talvez não para São Paulo, Brasília, uma coisa ou outra, um exemplo ou outro que é exceção, mas mesmo aqui que as coisas são caras, não é caro uma foto profissional. Por quê? Porque se paga, compensa rápido, tá? Muda o jogo, tá bom? Comenta, deixa aqui nos comentários, me fala, as suas fotos são profissionais ou foi você que tirou com o celular? Bota aqui, vamos fazer esse teste. Segunda coisa, olha só, segunda coisa não, né? Terceira.
Essa é uma característica muito comum. E no último flip chart, eu chamo isso aqui de flip chart, tá? Na última folha do flip chart dessa aula, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, tá? Porque você vai ver, vai ficar mais fácil. Aqui é o que, ó? Eu acho que dá para matar, ó. Muitas tananã, nota tananã. Se eu tô falando de nota, começa com A. O quê? Muitas avaliações. Nota 10. Ou 5 estrelas, né? No caso do Airbnb. Olha só. Você já viu quais são as primeiras acomodações ou na primeira página essa coisa em comum? Que tem muitas avaliações. O quê? Avaliações de nota máxima. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, o algoritmo, ou seja, a plataforma, a inteligência que a plataforma cria, esse algoritmo, ele entende, ele sabe que quanto mais avaliações, e quanto mais avaliações de nota máxima uma acomodação, um anúncio tem, maiores são as chances, menores são os riscos de um hóspede que reservar ali, naquele anúncio, se frustrar. Se tem um anúncio com muita, por exemplo, 90 avaliações nota 10, a chance de uma pessoa reservar ali e gostar é muito alta. Por quê? Já teve 90 que deram nota máxima. Então, a plataforma sabe disso. E, claro, o hóspede, quando estiver procurando ali, ele vai se sentir mais seguro. Já teve pelo menos 90 pessoas que passaram por aqui. E por que eu falo pelo menos? Porque nem todo mundo que reserva avalia, você sabe bem disso. Então é o seguinte, as avaliações são uma das características mais comuns dos anúncios mais reservados, que mais faturam, tá? Eu costumo dizer o quê? Que a avaliação não impacta no faturamento de forma direta, mas de forma indireta. Mas é um indireto que está quase que direto. É uma loucura. Por quê? Quanto mais avaliação, mais credibilidade, mais segurança que os hóspedes vão avaliar, vão reservar. E por que eu falo isso? Imagina você, eu não sei se você é casado, se você é solteiro, enfim, se você não for casado, finge que ou finge que você vai casar. Você alugaria, reservaria uma acomodação para sua lua de mel com 5 comentários? Com 7 comentários? Mesmo que seja nota máxima? Agora, pega uma acomodação, talvez, não tão boa quanto essa que você achou, com 5 ou 7 comentários, mas uma acomodação razoável, com 83 comentários, nota 9, quase 10, sei lá. Você vai se sentir muito mais seguro. Então, o que está por trás ali? Uma reserva. Um cliente reservar uma acomodação, reservar uma hospedagem, tem muito lance da segurança, da convicção, da tranquilidade, e as avaliações passam isso, dão essa segurança. É um conjunto, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que uma reserva, né, para a gente ter sucesso com acomodação, com hospedagem, são vários detalhes que somados fazem diferença. E o ditado que eu gosto é o seguinte, pequenas engrenagens movem grandes portas. Por quê? Porque se você ajustar cada engrenagem no seu anúncio, você aumenta muito, né, as chances de conseguir mais reservas. E as fotos e as avaliações são engrenagens importantes, muito importantes, tá? Eu diria as mais importantes. E aí, depois que essas engrenagens estão bem ajustadas, bem afiadas, você tem muitas avaliações, e a maioria nota boa, nota alta, isso muda o jogo, isso muda o jogo. Isso faz seu anúncio ficar mais atrativo, isso permite você aumentar a sua diária, porque o hóspede paga mais caro para ter segurança, para ter tranquilidade, para estarem tranquilos que não vão ter perrengue, ou se tiver alguma situação de imprevisto, você vai chegar junto porque você faz um bom atendimento. Enfim, isso daqui é uma característica clássica, comum, de hospedagens e acomodações mais reservadas. Só que tem mais, é claro, né? Não é só isso. Apesar de parecer pouco, mas é muita coisa. Aqui é um trabalho de médio prazo, não é da noite pro dia, não é de um mês pro outro, são de meses, de anos. Para quê? Para você acumulando boas avaliações. Por exemplo, uma coisa que eu lembrei de falar, na Booking, as avaliações expiram. Antes do coronavírus era a cada 2 anos. Depois da pandemia, a cada 3 anos a avaliação expira, tá? Passou 3 anos de uma avaliação, ela vai sair da sua acomodação. No Airbnb já não é assim, a avaliação fica para sempre, pelo menos por enquanto. Agora é o seguinte, tem mais coisa, né? Principalmente que a gente não falou o quê? Da precificação. E como eu te falei, esse mercado ainda é muito amador. E aonde que isso reflete da maior forma? Onde que isso é mais claro? Na precificação. Porque precificação é um assunto, é um tema que já é complexo por si só, por natureza. Né? E aí, como, por exemplo, no caso do aluguel de temporada, é uma atividade, é uma coisa que meio que acontece
por uma oportunidade pontual, por acaso, vamos dizer assim, as pessoas não estão preparadas para precificar. É diferente de uma medicina, de um direito, de uma engenharia, que as pessoas estudam e depois aplicam para o mercado. O aluguel de temporada não, cai no colo, é uma coisa pontual, é uma coisa que a gente aprende com a faculdade da vida. E eu estou aqui para te dar, né, o máximo de conhecimento que eu posso, né, levando em consideração meus resultados e minha trajetória, minha experiência. Então é o seguinte, a precificação, na minha opinião, é a característica mais clássica de mostrar que o mercado ainda é amador. Porque as pessoas, os administradores, não sabem precificar. E elas têm, são 3 formas que você pode basear uma precificação. Nos concorrentes, no feeling, no achismo ou no histórico. Só que no histórico, que é o certo, porque a melhor forma de você se comparar é com você mesmo, são com seus dados. Só que as pessoas não anotam, não registram, não tem planilha, não sabem, não fazem. Por quê? Não olham isso como um negócio, olham isso como um passatempo. Não passatempo, passatempo é injusto, mas uma coisa como vamos ver no que vai dar. E aí não leva a sério como deveria. Por isso, tem muito potencial, muita coisa ali que não explora o que poderia. Então as pessoas precificam como? Aqui ó, no feeling, eu acho que agora é aumentar, eu acho que agora é diminuir. Não, eu vou dar uma olhadinha no concorrente, sendo que às vezes o concorrente sabe tanto quanto você ou menos. E aí você está olhando uma acomodação que pode ser um padrão diferente da sua, num momento diferente do seu, com uma pessoa que sabe menos do que você, e você está baseando, colocando uma decisão ultra mega estratégica na mão de um terceiro que você não tem ideia se faz da forma certa ou não. E mesmo se fosse uma pessoa qualificada, é muito difícil de você, olhando o preço, você sacar o que ela está fazendo. Por quê? A estratégia de precificação, ela é mais complexa um pouquinho. Estratégia. Por quê? Envolve 4 pilares. Que 4 pilares são esses? Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas, eventos e plano de tarifa. É difícil de você fazer o que a gente chama de engenharia reversa, que é o quê? Você, acessando o anúncio, você entender como ele está precificando por trás. São vários fatores, são várias variáveis. Se você colocar mais dias, a diária deve ser menor. Se você botar menos dias, a diária deve ser maior. Se for mais pessoas, a diária também deve aumentar. Se for menos pessoas, diminuir. Se tiver num período específico, é mais caro, como janeiro. Se tiver em baixa temporada, é mais barato. Tem um monte de coisa. O dia que você reserva, sábado, sexta, provavelmente é mais alto. Tem um monte de variável que impacta um faturamento. Então você tentar fazer isso através de engenharia reversa não é a melhor forma. Eu vou trazer uma analogia, não sei se é a melhor analogia, mas eu vou exagerar um pouco para ver se fica mais claro. Imagina você vai no shopping center. E aí você gosta muito do varejo, de roupa. Aí você entra numa loja que você gosta de roupa, aí você olha os vendedores, você olha a loja, você olha os produtos, as roupas, aí você fala, já sei. Agora eu vou abrir a minha loja porque eu entrei na loja e agora eu sei como que faz. Eu sei o estilo da roupa, o vendedor, a decoração. Sabe, você tenta fazer engenharia reversa. Você, pela tua experiência ali, né, acessando, só vendo o superficial, só vendo ali a coisa pronta, você acha que tem um potencial de quê? De ir lá reproduzir. Talvez isso não seja a melhor analogia, mas eu estou exagerando aqui de forma mais didática. Para quê? Para te provar que mesmo que você esteja precificando, olhando de uma acomodação, de uma hospedagem que saiba precificar, o que não acontece já na maioria dos casos, mas mesmo se for, é muito difícil de você conseguir entender o que está por trás ali e você aplicar isso para sua acomodação. Precificar, né, a precificação não é você ir lá e definir um valor, minha diária é 200, minha diária é 250. Isso não é precificar. Precificar é você adotar uma estratégia de precificação que é baseada nesses 4 pilares que eu já te falei. Inclusive, o que eu mais falo aqui no meu canal é de estratégia de precificação. Então, se você rolar para baixo, espera acabar esse vídeo, rola para baixo que vai ter vários vídeos te ensinando gratuitamente como precificar. Combinado? Então, olha só, esse daqui é um ponto chave. As acomodações que faturam mais, que têm mais reservas, elas precificam não definindo o valorzinho, mas através de uma estratégia. E essa estratégia é formada desses 4 pilares que eu te passei. Tá beleza? Então, isso daqui se você entrar no Airbnb na Booking e fizer uma pesquisa, você vai ver que essas são características comuns das acomodações mais reservadas, tá certo? E por fim, é o que eu coloquei aqui, de configurações atualizadas. Mas aqui pode ser várias coisas, tá? Atualizadas, ajustadas. Por que eu coloquei atualizadas? Porque conseguir reservas, ter um faturamento alto, não é você ir lá, criar o seu anúncio na Booking, no Airbnb, cruzar os braços
e esperar a mágica acontecer. Não é assim que a banda toca. Você tem que estar constantemente atualizando seu anúncio, atualizando a política, atualizando as restrições, atualizando o calendário, atualizando a precificação, atualizando o título, atualizando as fotos, a sequência das fotos, enfim, tem um monte de coisa que dá para atualizar. Atualizando as amenidades, as comodidades, às vezes muda, às vezes a plataforma lança alguma funcionalidade nova, você tem que ir lá e configurar, porque senão seu anúncio vai ficando defasado. Quer ver um exemplo? O Airbnb lançou o Verified Wi-Fi, que é uma configuração que você leva o seu celular para o apartamento, para acomodação, né? Pode ser imóvel, pode ser pousada, e você, com o celular logado no Airbnb, mede a velocidade da internet. Você fez isso? Eu ouso dizer que a maioria que vai assistir esse vídeo não fez isso. Então, seu anúncio vai ficando desatualizado. Não é criar e deixar lá. Você tem que estar, né? Você tem que entender também o contexto macro, né? Do mercado, macroeconômico. Por quê? Durante a pandemia, a crise, o que aconteceu? As reservas estavam sendo feitas no mesmo dia ou pro dia seguinte. Então, a sua política, se fosse uma política rigorosa ou até moderada, as chances são que você passou muito perrengue. Então você tinha que ajustar para ficar um anúncio, uma hospedagem competitiva, para uma política mais flexível, porque o momento pede. Não é o que você quer, não é o que você gosta, infelizmente. Eu também adoraria deixar a política mais rigorosa, porque eu ia ficar feliz, mas não é assim. A gente tem que jogar de acordo com o mercado, de acordo com a demanda, de acordo com a procura, né, dos hóspedes, com o comportamento dos viajantes, tá certo? Então, a gente tem que estar constantemente com essas configurações atualizadas. Não é criar, cruzar os braços e esperar acontecer. Não é assim que a banda toca. E essa é uma característica comum dos que não têm sucesso. Não mexe nada e acha que a coisa vai acontecer. Coloca a política mais rigorosa, cheio de restrição, calendário aberto só para os próximos 3 meses, tem que fazer reserva com tanto de antecedência. Quando você vai ver, a precificação está inadequada, não está competitiva com o mercado, e quando você vai ver, você fala, cara, tá na cara porque o negócio não está funcionando, as fotos não estão profissionais. Então só estou te dando os exemplos aqui de quanta coisa dá para fazer, dá para melhorar. E com certeza essas características são comuns das hospedagens que faturam mais, que têm mais reservas, que são mais requisitadas, mais reservadas, tá certo? Te garanto, isso tudo bem trabalhado, é porque pode parecer pouco, tá numa folha só, mas isso aqui dá trabalho. Isso daqui, cada ponto desse, olha só, de verdade, tá? Cada ponto desse seria mole uma ou mais aulas dessa daqui que eu estou passando com você, cada ponto desse. Porque são temas profundos, são temas divisores de água, que mudam o jogo, viram a chave do seu negócio e dos seus resultados, tá certo? Então, olha só, isso daqui é a base, essas daqui são as características comuns. Agora eu vou trazer para você 2 frases para meio que essas frases gerarem impacto para você, para marcarem um pouco essa aula, porque se você ficar com isso bem fixado na cabeça, tem potencial de mudar o seu jogo também, tá bom? Que é o seguinte, olha só, uma vez que você está nas principais plataformas ou OTAs, a gente já aprendeu o que significa OTAs, o que muda o jogo, o que faz a diferença é isso daqui, ó. Visibilidade. Sabe por quê? Essas plataformas, elas investem pesado, assim, mas pesado mesmo, coisa de milhões de dólares em propaganda, em marketing, em divulgação. Então, quando você faz um bom trabalho, um trabalho consistente, que é o que a gente acabou de ver ali nas características em comum, o que acontece? Essas plataformas cada vez mais priorizam a sua acomodação. Por quê? Na hora que um cliente, que um hóspede faz uma procura de um lugar para ficar, aparece numa certa ordem, acomodação 1, acomodação 2, acomodação 3, e são várias páginas. O primeiro ponto é o seguinte, a maioria dos hóspedes, mais de 80%, reservam a acomodação logo na primeira página. Então, um bom objetivo inicial é você aparecer com frequência na primeira página. E aí, estando na primeira página, um outro bom objetivo é estar cada vez mais próximo do topo. Pode parecer muito difícil? Sim. É muito difícil? Sim, mas é totalmente possível. Então é o seguinte, pelo menos se aproximar. Quanto mais próximo e quanto mais frequente a gente tiver na primeira página, mais pessoas, mais interessados vão ter contato com a nossa acomodação. Porque as plataformas dão mais visibilidade para os anúncios, para as hospedagens, que dão mais retorno para ela e deixam os hóspedes mais satisfeitos, tá certo? Então é o seguinte, qual que é a nossa mentalidade? Isso daqui é principalmente para quem está começando ou quem está passando por um perrengue de calendário vazio, com poucas reservas. É o quê? Principalmente para quem está começando, no início, desapegar um pouco do faturamento, do dinheiro. Por quê? O importante da reserva, no início, não é o dinheiro que ela te traz, é o impacto que ela gera no seu anúncio dentro da plataforma. Que impacto é esse? No algoritmo, né? Porque o algoritmo cada reserva que você recebe, o algoritmo vai entendendo que, opa,
o hóspede está gostando, esse anúncio tem potencial, se as pessoas reservam, esse é o sinal. É uma coisa que chama a métrica taxa de conversão. Quanto maior a taxa de conversão de um anúncio, melhor o ranqueamento que o algoritmo vai dar, tá certo? Para ter uma taxa de conversão alta, tem que ter mais reserva. Simples, tá? E a outra coisa é que cada reserva, além do faturamento do dinheiro que paga, além do impacto no algoritmo, que eu acabei de falar da taxa de conversão, ainda tem a avaliação, que a gente vê a importância. Quanto mais avaliação boa, também é uma forma de impactar o algoritmo. Então, quando você receber uma reserva, você tem que olhar para ela, esses 3 viés, mas no início, desapega um pouco do faturamento. Você tem que pensar o seguinte: eu vou conseguir muita reserva para dar mais impulso, para dar mais projeção, mais visibilidade para o anúncio. Depois que ele tiver com bastante visibilidade, bem projetado, aí você vai começar a olhar para o faturamento. Esse é um dos grandes diferenciais de quem tem resultado. Pensar, trabalhar no médio e longo prazo, abrindo mão do quê? Do curto. Então, o que está por trás dos anúncios mais reservados, dos anúncios que faturam mais? Visão de médio e longo prazo. As reservas iniciais não são para você botar no bolso, não que não é para botar no bolso, mas não é para você olhar para o faturamento, para o retorno financeiro. As reservas iniciais é para dar projeção, é para o algoritmo, para a plataforma gostar, saber que seu anúncio traz retorno e deixa os hóspedes satisfeitos. Tá difícil, tá certo? E aí, inclusive, eu criei um conceito para isso. Ciclo inicial do anúncio e ciclo de maturidade do anúncio. O que é isso? Ciclo inicial do anúncio são aquelas acomodações que estão começando, que precisam dessa projeção. E no início na minha opinião, não pode olhar para as reservas nesse viés do faturamento, e sim no viés do algoritmo e no viés da avaliação. Ciclo de maturidade do anúncio é quando você já está aparecendo com bastante frequência na primeira página, quando os hóspedes, as pessoas viajantes que acessam aquela plataforma já encontram a sua acomodação com mais frequência, com mais facilidade. Por quê? A plataforma, o algoritmo já está te projetando, né, na primeira página mais recorrente. Aí sim você pode olhar para a reserva mais como faturamento e você pode, por exemplo, aumentar o preço da diária, correto? Então, no início, se você está passando por momentos com poucas reservas, desapega um pouco do faturamento, do retorno financeiro e se apega mais à reserva. E aí, eu bolei essa frase aqui, é só para ficar mais fixado mesmo, tá? Que eu peguei carona no gentileza gera gentileza, reserva gera reserva, tá? Porque no início é mais difícil, vai ficar pagando as contas, ficar quase no 0 a 0, mas tem que sacrificar o curto prazo para ganhar no médio e no longo, tá? Esse, eu te garanto, é um dos segredos dos anúncios que faturam mais, dos anúncios mais reservados. E olha só, para fechar com chave de ouro, eu vou te propor um pequeno e fácil desafio, mas que pode te ajudar a aumentar essa visão desse tema que eu estou trazendo, tá bom? Para quê? Para a gente sair um pouco da parte teórica e para a parte prática. Inclusive, esse é um dos grandes diferenciais do conteúdo que eu trago aqui para vocês. O quê? Tentar sair da parte técnica, teórica e tentar executar, ver a coisa acontecer, tá? E eu vou propor um desafio que é o seguinte. Olha a minha habilidade com desenho. Enfim, o que importa é você entender. O desafio é muito simples e eu gostaria que você fizesse, tá? Para quê? Para fixar esse conceito, quem vai sair ganhando é você. Entra numa plataforma Airbnb, Booking ou que você preferir e pesquisa um lugar que você nunca foi, que você nunca pesquisou, só para não interferir em nenhuma coisa subjetiva. Se você botar no Brasil, numa região próxima da sua, às vezes você já fez uma procura, o algoritmo fica viciado porque sabe que você já clicou ali. Então pensa num lugar que você nunca viajou, pensa num lugar distante. Por exemplo, vou chutar aqui, Irlanda, eu nunca fui para Irlanda, vou botar lá uma cidade da Irlanda, né? E só para fazer o exercício, fazer uma leitura dos anúncios que aparecem. Você vai ver o seguinte, provavelmente os primeiros anúncios que aparecem devem ser anúncios com bastante avaliação, com preço competitivo, com fotos sensacionais, com tudo aquilo que a gente viu das características em comum. Porque o algoritmo, a plataforma sabe que aqueles anúncios muito bem avaliados, com preço competitivo e fotos de qualidade, todas aquelas características que a gente passou em comum, tem um potencial muito grande de você sair satisfeita e efetuar a reserva ali, tá? Porque o anúncio está atrativo e o anfitrião, o administrador, oferece uma boa experiência, um bom atendimento e tudo mais. Então, faz uma leitura. Aí o que você vai ver? Você vai ver que alguns anúncios não vão ter nem avaliação, ou com poucas avaliações. Por quê? Porque a plataforma não é boba. Ela dá chance também para os anúncios que estão no ciclo inicial de estar na primeira página, porque elas sabem que a maioria dos clientes, dos hóspedes, só a reserva, não sai da primeira página. Então ela tem que dar chance para quem está começando e coloca no meio. Então a plataforma faz um monte de teste cada pesquisa, mas é legal você fazer um raio-x
desse exercício aqui. Opa, olha o que o Henrique falou. Essa acomodação tem fotos profissionais, o título está atrativo, tem bastante avaliação, a política tá flexível, o preço tá justo. Você vai ver que logo na primeira página, isso é só a primeira página, os principais anúncios, melhores posicionados, têm essa característica em comum. E o que você precisa sair dessa aula é que é possível. É difícil? Mas é possível. E quando você chega nesse ponto, meu amigo, minha amiga, a coisa acontece, fica mais fácil, você cobra mais caro, as reservas chegam com mais facilidade, você pode deixar uma política menos flexível, você pode cobrar um preço da diária maior, mas você precisa provar para o algoritmo, provar para a plataforma que seu anúncio, que a sua hospedagem é boa, deixa os hóspedes satisfeitos, tá com as engrenagens, com as configurações bem ajustadas, bem lubrificadas, vamos dizer assim, né? Então faz esse exercício, abre o Airbnb, abre a Booking ou qualquer outro que você quiser, coloca um lugar que você nunca viajou, um lugar distante e faz esse raio-x. Encontre, perceba, visualize essas características em comum. E aí, quando você for trabalhar, quando você estiver passando por um momento com poucas reservas, um momento de diários ociosos, você vai perceber, você vai entender, saber o que pode fazer, qual configuração pode mexer, para quê? Para deixar mais competitivo, tá certo? Então, pessoal, olha só, olha que aula, hein? Que aula! Adoro dar aula para vocês, fico muito feliz porque nada mais compensador, nada mais satisfatório para mim do que passar o conhecimento e experiência para frente. Tá? Eu tenho ditado que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Se você gostou da aula, deixa seu like, deixa seu comentário. Muitos comentários que eu extraio aqui do YouTube viram temas de aula. E claro, encaminha para algum administrador de acomodação, algum pousadeiro, algum anfitrião que você acredita que esse vídeo também pode ser útil, combinado? Quero agradecer pela sua paciência, pela sua atenção. Se você pegou essa aula, é capaz do seu jogo virar, do seu jogo mudar. Lembre, não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, não tem solução da noite pro dia. Tem trabalho e agora, ó, mais do que nunca, você sabe o caminho, você tem a direção. Tá? Às vezes é longo, né? Uma maratona são 42 quilômetros. A preparação para correr uma maratona é coisa de meses, de ano. Mas uma vez que você sabe o caminho, sabe o sentido, sabe a direção, a vida fica muito mais fácil, concorda comigo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha aproveitado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações futuras, os conteúdos que eu posto toda semana, e eu te vejo numa próxima. Fui!